Pessoal, professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano, aí, a aula do PET número 5, semana 4, finalizando aí o PET número 5. E nós vamos falar hoje sobre os movimentos de contracultura, aí, principalmente na década de 60. Né? O que são os movimentos de contracultura? São movimentos que vão questionar aí, né, o status quo, vão questionar aí a cultura vigente ali no momento, pós Segunda Guerra Mundial, e que vão ter reflexos importantíssimos até hoje. Tá? Então, sem demora, vamos para lá. Movimentos de contracultura no Brasil e no mundo, né, na década de 60, principalmente aí para frente. Tá? Vamos estudar então como esses movimentos influenciaram a sociedade, mudaram a sociedade. Tá? Algumas imagens aqui vocês já devem reconhecer, ou já devem ter visto algumas delas. Né? Nós temos aqui aqui em cima uma imagem lá, né? Make love not war, né? Faça amor, não faça guerra, né? No outro lado, lá em colorido também, nós temos o Woodstock, o grande festival aí dos hippies, né? Da contracultura da década de 60, questionando principalmente aí a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam envolvidos, mas também aquela sociedade toda conservadora, né, que os Estados Unidos vivia ali nesse momento pós Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui também, né, uma outra imagem dos hippies ali, mas temos lutas, movimentos de luta aqui, ó, movimento de luta pelos direitos civis dos negros, né? Aqui um grande líder aí do movimento negro norte-americano, o Martin Luther King Jr., né? Lá em cima, o símbolo de resistência lá dos Panteras Negras, né? Que também vai ser um movimento criado aí nessa luta dos movimentos de contracultura. Aqui no meio aqui os punks, né, que vão surgir já mais na década de 70 ali, né, final da década de 60, início da década de 70, que é um movimento de contracultura dentro do movimento de contracultura, a gente vai falar disso mais no final da aula. E por fim, lá no outro canto, o movimento da luta pelos do movimento gay, né, que nessa época aí estava sendo, hoje a gente chama de movimento LGBT, né, mas naquela época era um movimento gay que estava lutando pelo direito ali das pessoas poderem serem quem são, né, amar quem elas amam, né, e ter não sofrer essa repressão, né. Esses movimentos, como vocês podem ver, são questões que até hoje estão na nossa sociedade, né. A luta dos negros por direitos, né, por igualdade, a luta dos homossexuais aí por direitos iguais também, né. A gente tem o rock and roll aí que vai marcar essa geração aí também, né? Um ritmo musical que até hoje está aí. Então nós temos aqui algumas dessas imagens de protestos que acontecem hoje, né? E que estão ligados a esses movimentos de contracultura lá da década de 60, né? Aqui nós temos um movimento negro norte-americano lá que, né, teve o George Floyd, que morreu ali, né, sufocado pela polícia, por uma ação policial, e gerou esse movimento aí no ano de 2020, lá no Black Lives Matter, né, Black Lives Matter, né, vidas negras importam. A gente tem aqui o movimento, né, as paradas LGBT e luta por direitos aí de igualdade. Nós temos lá em cima a luta das mulheres, que também vai ser muito importante aí, vai ter suas origens nesse movimento de contracultura da década de 60 e que até hoje nós temos a luta pelos direitos, pela igualdade das mulheres. E também outra preocupação que fazia muito parte ali no movimento hippie, por exemplo, que era a preocupação com a natureza, né, de preservação da natureza, que até hoje a gente tem também, né. Nós estamos aí passando por queimadas nas florestas brasileiras, né, no Pantanal, na Amazônia, desmatamento na Amazônia, e tudo isso aí tem engajado pessoas a lutar pela defesa da natureza. Então são coisas que têm origem, então, o nosso mundo hoje é repleto de lutas que têm as suas origens lá nesse movimento de contracultura. Como que começou esse movimento, né? A gente está falando do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A gente tem um movimento chamado de Baby Boom, né? Que é um crescimento do número de nascimentos. Imagina, as pessoas, né, se envolveram lá na Primeira Guerra Mundial, depois a gente teve lá a ascensão do fascismo, né, do nazismo na Alemanha, e aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Então são vários conflitos muito próximos um dos outros. Essa geração sofreu muito, essas gerações sofreram muito, tal, e pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o surgimento de uma geração que não foi afetada que não sofreu lá, né, que não vivenciou a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, né, e a gente tem, quando esses combatentes da Segunda Guerra Mundial, quando a paz volta a reinar depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem as pessoas fazendo mais filhos, né? As pessoas, a população crescendo ali, é o chamado Baby Boom, né? A geração, os Baby Boomers, né? Essa geração aí pós Segunda Guerra Mundial.
E aí a gente vai ter um aumento no número de jovens nessa sociedade, né? Então a gente vai ter dois grupos populacionais ali, um número de jovens que está crescendo cada vez mais e uma sociedade que tinha vivido todos esses horrores das guerras, tal, e que era uma sociedade mais conservadora, né? Uma sociedade mais ligada ali nos valores tradicionais, né? Essa nova geração ela vai começar a entrar em choque com essa postura conservadora, né, e consumista lá, né, os Estados Unidos estava vivendo aquele momento de crescimento pós Primeira Guerra Mundial, né, o American Way of Life, o consumismo, e tal. Essa geração vai questionar esses valores, essa nova geração aí vai questionar, esses jovens vão questionar esses valores. Então a gente vai ter o início de uma luta, de um movimento estudantil, né? Depois a gente vai ter o surgimento aí de músicas que vão questionar aí os valores tradicionais, e o rock and roll entra aí como o principal símbolo desse movimento, né? Questionando aquela postura tradicional, né? Aquela coisa dos pais, né? Então o rock and roll surge como um estilo musical que questiona o mundo, né? Que quer quebrar as regras ali. E aí a gente vai ter o movimento hippie, né? A gente vai ter um movimento feminista, a gente vai ter um movimento negro, né? A gente vai ter um movimento gay também lutando por seus direitos. Então a gente vai ter uma série de questionamentos ali à cultura dominante do momento. Então o movimento de contracultura quer dizer isso, né? Você está indo contra o que a sociedade manda ou o que a sociedade determina como um comportamento normal. Então são jovens que vão se rebelar contra a cultura da época, a cultura dominante, a cultura dos seus pais, né, dos antecessores ali, e esse movimento então vai ganhar cada vez mais força principalmente nos Estados Unidos, mas vai se espalhar pelo mundo também, né? Na França a gente vai ter em 1968 um movimento estudantil muito grande, né? No Brasil nós vamos ter resistência aqui também, a ditadura militar, né? Então vamos ver como isso tudo aconteceu, né? Esse movimento, então, é um movimento de contestação da cultura dominante da época, né, daqueles valores tradicionais dos pais, por essa geração que não se enxerga ali como fazendo parte de tudo isso. Tá? Ele vai representar, então, um movimento de rebeldia e insatisfação, né, que vai romper com os padrões ali e vai contestar o comportamento da cultura dominante ali, né, do tradicional, né, e conservador. Tá? Esses movimentos têm uma característica também importante, que é um movimento pacífico, tá? A gente vai ter um movimento hippie muito forte, muito significativo nesse movimento de contracultura, e os hippies eram a favor da vida na natureza, né? Então eles vão questionar o consumismo, né? A compra de produtos aí sem necessidade, né? E essa devastação da natureza que o capitalismo está provocando, que o consumismo está provocando, tá? Então eles vão pregar aí uma vida de paz e amor, né? Que é o lema ali dos hippies, né? O movimento de paz e amor e música, né? Como tá ali na imagem, né? Então a gente vai ter esse movimento muito importante, que não é um movimento violento, tá? É um movimento que questiona, mas que ele é pacífico, tá? E que vai se dar principalmente através da cultura, né? Da imposição de novos valores culturais ali, né? Como o rock and roll, né? Como o uso de drogas também, né? Que eles vão se libertar ali das amarras que essa sociedade prendia eles. Então os hippies vão usar muito, né, alucinógenos ali, né? E vão estar ligados com esse movimento de preservação da natureza, né? O flower power, né? O poder das flores e da paz, né? Então esse movimento vai acontecer e vai levar a outros movimentos, né? O movimento dos negros, o movimento das mulheres, né? O movimento dos homossexuais, todos lutando aí por igualdade de direitos, tá? Então esse movimento da contracultura surge lá na década de 60, mas ele vai ter uma origem, né, nos Estados Unidos anterior a isso. Tá? Na década de 50, a gente vai ter uma geração que vai ser chamada de geração beat, ou os chamados beatniks. Tá? Os beatniks, a cultura beat, ela vai ser a primeira que vai questionar, mas era um movimento muito pequeno ainda, era um movimento literário, tá? Que iniciou na década de 50, passagem para a década de 60. A gente tem um livro muito importante que representa esse movimento, que é esse aqui, On the Roads, né? Que é o do Kerouac, tá? Que é um dos principais líderes desse movimento beat. E essa geração é influenciada por essas leituras, né? Esses caras vão fazer esses livros que esse movimento literário vai criar, de questionamento daqueles padrões, né, que os Estados Unidos estava seguindo.
pós Segunda Guerra Mundial, né? Então vão questionar os valores tradicionais, né? A moral, a questão do matrimônio, da pessoa que tem que casar, né? Crescer, casar, né? Ter filhos, morar numa casa própria, comprar, né? Tudo isso vai ser questionado, né? Então eles vão pregar aí, esses autores, né, eles vão pregar uma vida mais livre, né, de que você tem que viajar, você tem que curtir a vida, você tem que beber né, e usar drogas, tal. Esse movimento vai influenciar aquela geração de jovens, né? E esses jovens vão então questionar esses valores tradicionais, o desapego aí a esse consumismo, né? E uma vida mais errante, mais livre, né? Onde você viaja, você faz festas, tal. Isso tudo vai começar com esse movimento chamado beatniks, né? E aí depois dos beatniks, a gente vai ter o surgimento do movimento hippie, já na década de 60. E o movimento hippie tem uma questão importante, que é o questionamento da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi uma guerra, um conflito que os Estados Unidos se envolveu lá no Vietnã. As tropas invadem lá o Vietnã e os Estados Unidos vai perder essa guerra. E grande parte da sociedade norte-americana vai ser contra essa guerra, né? Então, eles falavam que a ideia da guerra do Vietnã era levar paz para a região, mas aí você levar a paz através de uma guerra, né, não tem sentido. E aí as pessoas não queriam se alistar no exército, né, os negros que foram levados para combater lá estavam perdendo. Os Estados Unidos vai perder essa guerra, tá? Os Estados Unidos ele perde a guerra do Vietnã. Muita gente morre e a população, principalmente os jovens que eram obrigados a deixar sua vida e ir lá lutar numa guerra que não tinha importância para eles, vão questionar muito. E aí vai ter esse movimento de paz e amor contra a guerra, né? Paz e amor. Então a plaquinha na mão do hippie ali, né, escrito Make Love Not Money, né, faça amor, não dinheiro, né, outro bordão que eles usavam, né, faça amor, não faça guerra, né. Então eles vão pregar um amor livre, né, uma vida não consumista, né, a quebra desses padrões estabelecidos, tá. E esse movimento hippie vai surgir na cidade de São Francisco, tá? E uma coisa muito importante também do movimento hippie é essa pegada mais pacifista, né? Eles eram a geração do paz e amor, né? Eles estão questionando as regras, mas eles não querem guerra, né? Eles querem paz, eles achavam que todo mundo devia largar essas questões do consumismo, do dinheiro, tal, e viver, né, em conformidade ali com a natureza, né? Numa vida mais próxima da natureza e do paz e amor, né? E do amor livre. E aí eles estão questionando também as regras de sexualidade, né? Porque até então essa sociedade norte-americana ela era muito conservadora, né? Então eles estão questionando aí também, inclusive, essa imposição de regras, né? Inclusive de sexualidade, né? Então a liberdade, você pode amar quem você quiser, né? Então junto com isso aí, com o movimento hippie, a gente tem o surgimento aí do movimento feminista, né, das mulheres que lutavam pela liberdade do seu corpo, né, do seu prazer, né, e tudo mais. O movimento homossexual também, o movimento chamado movimento gay na época, né, que vai lutar aí pelo direito, né, de ter uma liberdade aí, né, de ser quem eles são, sem ter que ser reprimido ali pelas regras da sociedade, né. Então esse movimento vai começar a ganhar força. E ele vai ganhar força principalmente pela juventude, né? E a juventude, essa juventude hippie, então vai começar a fazer grandes eventos, né? E esses grandes eventos, um desses grandes eventos foi um festival de música, né? Ainda não estou falando do Woodstock, tá? Mas esse festival de música vai ser um festival acontecido lá na cidade de Monterey, tá? Em 1967, então 2 anos de Woodstock, eles já fazem esse primeiro grande movimento, né? E a gente tem bandas de jovens surgindo, bandas de rock, né? Esse ritmo, esse som que surgiu lá na década de 50, vindo inspirado pelo blues negro, né? Mas que foi ganhando umas características próprias ali, né? Esse movimento de contestação, de rebeldia, né? Vai atingir então essa população hippie ali, né? E aí a gente tem esses grandes festivais de música. E aí depois de Monterey em 67 a gente vai ter o grande movimento, o grande festival aí do movimento hippie, que é o Woodstock, que é esse cartaz aqui do lado, né? Onde vai ter artistas aí, né, como por exemplo o Jimi Hendrix, né, o Santana, Janis Joplin, The Who, Grateful Dead, outras bandas aí, né, participando dessa grande celebração contra a Guerra do Vietnã e pregando a paz, a liberdade, né. E aí os hippies eles vão ficar bastante marcados aí também por essa questão
da quebra das regras, né? Então eles vão usar drogas, principalmente alucinógenos, né? E aí eles vão ficar muito caracterizados por essa postura aí, né, hippie, né, que a gente chama, tá? Eles vão ter, inclusive, a sua moda própria, suas cores, né, as suas roupas coloridas, né? A questão do paz e amor aí. Esse festival, ele vai ser, o Festival de Woodstock vai ser considerado aí um dos maiores festivais, né, da música do mundo até hoje e vai ser muito importante nesse movimento. Além então dessa luta aí da comunidade hippie, né, e do movimento hippie aí, que vai levar à luta das mulheres e também à luta dos negros, a gente tem especificamente a luta dos negros, que vai ter outras causas, tá? A luta dos negros vai ser uma luta por direitos civis. Por quê? Desde da Guerra Civil Norte-Americana, né, onde a gente teve lá os estados do Norte e os estados do Sul entrando em conflito, os estados do Sul eram a favor da escravidão e os do Norte eram contra, e a gente tem a vitória aí dos estados do Norte contra os estados do Sul, e aí a gente vai ter o fim da escravidão. Os estados do Sul, que eram escravocratas, eles vão começar a adotar políticas de discriminação e de segregação, né? Então de separação ali entre brancos e negros, tá? Na sociedade americana do sul dos Estados Unidos, ela vai ser muito marcada por isso, né? Então você tinha regras ali de espaço, tinha escola só para os negros, tinha escola para os brancos, tinha lugares aonde só os negros podiam ir, tinha lugares onde os brancos podiam ir. E começa a surgir movimentos de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, né? Que queimava as igrejas, né? Que batia nos negros, tal, né? Executava negros. A gente vai ter esse movimento racista muito forte. E isso era uma política do Estado, né? Porque tinha leis separando os espaços ali. E aí os negros americanos, principalmente do sul dos Estados Unidos, não tinham os mesmos direitos dos brancos. Inclusive tinha uma lei que determinava que se você tivesse, né, num ônibus, né, no transporte público coletivo, né, os lugares da frente, que eram os melhores lugares, mais ventilados, tal, eram reservados exclusivamente aos brancos. Os negros tinham que se sentar no fundo, lá tinha uma divisão no ônibus, eles tinham que se sentar lá no fundo. Mas, se o ônibus estivesse lotado e tivesse um branco em pé, o negro, por lei, era obrigado a ceder o seu lugar para o branco, né? E aí a gente vai ter um movimento, uma mulher negra chamada Rosa Parks, tá? Que é essa que está na foto ali em cima, sendo fichada pela polícia. Ela se nega a ceder o lugar a um branco, né? O ônibus estava lotado, chegou um branco lá e ela teria que ceder o lugar dela para uma mulher, para uma mulher branca, né? E ela se nega e aí ela vai ser presa, né? Porque era contra a lei, né? Tinha essas leis de segregação. E aí essa prisão dela vai levar a um movimento, né? Um boicote aí muito grande aos meios de transporte né? E a essas políticas de segregação feitas pelos negros e lideradas por esse cara que está aí embaixo, né? Que é um pastor, né, protestante ali, chamado Martin Luther King Jr., que vai ser uma liderança local, uma liderança muito importante na luta aí pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Tá? Então ele vai começar com esse protesto contra a prisão da Rosa Parks, tá? Mas o movimento vai crescer cada vez mais. Ele vai organizar marchas ali, né? E ele tinha também, ele é um movimento pacífico, tá? Ele não pregava aí movimentos violentos, protestos violentos, tá? Protestos pacíficos, marchas, né? Discursos, tal, e também chamados de estratégia de desobediência civil, né? Que era de desobedecer essas leis aí que determinavam que as pessoas tinham que ter lugares separados para brancos e para negros, né? Então o Martin Luther King vai ter um papel, vai ser uma liderança muito importante. E aí ele vai fazer em 1963 uma marcha lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, né? Que vai reunir lá aproximadamente 250 mil pessoas, negros, né? Lutando ali contra essa segregação nos Estados Unidos. E ele faz um discurso, né? Um discurso muito importante, que ele começa, né? Onde ele fala assim: eu tenho um sonho de que um dia brancos e negros possam sentar juntos no mesmo lugar, né? Conviver juntos, né? E aí o início da frase dele, né? I have a dream, ficou marcado aí esse protesto, esse discurso que ele fez em 1963, e ele foi tão importante que ele ganha o Prêmio Nobel da Paz por esse discurso, por essa luta, por essa liderança do movimento negro pela luta dos direitos civis. E no ano seguinte, né, o Congresso americano vai aprovar ali leis
dos direitos civis, né, acabando com essas políticas aos pouquinhos, né, acabando com essas políticas de segregação nos estados, né, e a gente vai ter depois outros movimentos, a gente vai ter o movimento dos Panteras Negras, né, que começa, que são grupos ali já um protesto mais violento, né, eles já tinham uma força armada, eles fazem um partido ali, né, os Panteras Negras de resistência, né, eles punham um punho cerrado para marcar a sua posição, né, o seu protesto contra essa discriminação racial aí nos Estados Unidos, tá? Todos esses movimentos eles vão ter influência também no Brasil, né? Seja o movimento das mulheres, seja o movimento dos negros, né? Seja essa questão do rock and roll, dos hippies, tudo isso vai ter movimentos aqui no Brasil, né? No Brasil a gente vai ter essa influência norte-americana e a gente vai ter a gente estava passando por uma fase de ditadura militar, né? Então esses movimentos eles vão ser, claro que bem menores, porque você tinha uma repressão muito grande do Estado, né, da ditadura militar, mas a gente vai ter, por exemplo, na MPB, conforme nós já vimos na aula passada, né, um movimento de questionamento aí, né, dessa autoridade, dessa questão aí do governo militar, né, muito forte. A gente vai ter a Tropicália, né, que é um movimento que vai ter influência aí do rock, né, norte-americano, tal. A gente vai ter a banda chamada Os Mutantes, né, muito influenciada, por exemplo, por essa banda aqui que eu estou na camiseta, né, os Beatles, né, vão influenciar esse movimento. E a gente vai ter grupos também que vão ser formados nas cidades. Aí no Rio de Janeiro a gente vai ter um grupo muito importante de um movimento de inserção dos negros, né, na sociedade brasileira, que é o Teatro Experimental do Negro, né, o TEM, tá? Que a gente tem uma foto ali desse grupo de teatro, que é um grupo que foi formado ali nos Centros Populares de Cultura, com apoio do movimento estudantil, e que vai tentar introduzir o negro no teatro, né? Porque até então o negro ele era chamado apenas para fazer o papel de negro, né? O papel de quando tinha um escravo, tinha alguma coisa assim caracterizado, né, por ser um negro, é que ele era chamado, né? Mas os principais papéis, né, no teatro, na TV, né, tudo isso era ocupado pelos brancos. Então esse movimento aí que foi liderado pelo Abdias do Nascimento foi um movimento muito importante aí na luta pelos direitos, pela inserção do negro na sociedade, né? Até hoje a gente sabe que nós temos problemas. Se vocês pensarem aí, né, são poucas as novelas, são poucos os seriados onde o personagem principal ele é feito por um negro, né? Por um ator negro ou por uma atriz negra, né? Então a gente tem esse problema aí. Agora nós temos leis tal, né, que obrigam aí a participação desses chamados grupos minoritários da nossa sociedade, que não é minoritário nada, né? Eles são a maioria da nossa sociedade, mas eles estão excluídos aí dos programas de televisão, estão excluídos das manchetes, né? O negro quando aparece no jornal geralmente é a manchete policial, né? Infelizmente. Então nós temos essa luta, e essa luta vem muito lá desse movimento de contracultura que vai acontecer lá nos Estados Unidos e que vai ter reflexos na França, na Europa, no próprio Estados Unidos e também aqui no Brasil, tá? Uma coisa importante também é que esses movimentos de contracultura eles vão ser absorvidos, né? E eles vão ter críticas próprias, né? Eu falei para vocês, o movimento punk, né? Ele vai surgir lá já na década de 70 como uma crítica a essa passividade do movimento hippie, né? Então o movimento hippie era muito pacífico, né? E aí a gente vai ter um movimento já mais violento, né? Os punks, né? Que tem uma postura mais agressiva, inclusive surgindo lá um punk, uma versão do rock dos punks, né? O punk rock, que é uma música mais rápida, com letras questionando ali a sociedade, a realidade política, né? Mais violenta ali, né? Então a gente tem todo esse movimento, ou seja, um movimento de contracultura dentro do movimento de contracultura, né? E o mais curioso a observar é que todos esses movimentos estão questionando o catolicismo, estão questionando os valores culturais, do consumismo e tudo mais, mas eles vão ser reabsorvidos pela chamada indústria cultural, né? Olha só como o capitalismo ele se transforma, e aí
a roupa que os hippies usavam vira moda, né? Então aquela roupa chamada de tie-dye, né? Inclusive voltou à moda aí, né? Se forem nas lojas aí, a gente tem essas camisetas manchadas, tal. É a moda lá dos hippies voltando, né? Só que agora voltando como valor comercial. A própria moda dos punks, né? O jeans rasgado, tal, acaba virando moda, acaba virando um produto ser vendido. Então o capitalismo ele tem esse poder, né? De apropriar aí esses movimentos de contracultura e transformá-los em negócio, né? Mas a contracultura, então, ela é muito importante. É um movimento que vai questionar muitas coisas, né? E até hoje a gente tem aí esses questionamentos fazendo parte da nossa sociedade. Gente, inscrevam-se lá no nosso canal, no canal Amo História, tá? Curtam os vídeos, é importante vocês curtirem os vídeos. Façam as atividades do PET. E aí semana que vem a gente volta com o PET 6. Um abraço.